Olá, tudo bem? Vamos continuar a leitura de Provérbios. Hoje, aqui em Provérbios 3, do versículo 33 em diante, que nos diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação do justo. Então aqui nós vamos falar de a diferença entre o ímpio e o justo. É interessante que a gente vê que Deus ele não trata todo mundo igual. Isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Mas o sol nasce para todos. Sim, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para alguns, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Então, aqui nós vemos essa diferença. Olha só, a morada da maldição e a moradia da bênção. A diferença entre o ímpio e o justo. Quem pertence às premiações de Deus e os seus juízos. Primeiro, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação do justo. Então, onde é o ímpio? Onde é aquela pessoa que despreza as coisas de Deus, despreza os ensinamentos do Senhor, despreza a sabedoria, ali habita a maldição. Isso é Provérbios que está falando, né? Já aqueles que, mais o justo, né, habita a bênção, mas ele abençoa a habitação do justo, ou seja, na casa do justo, a bênção, a prosperidade, a paz. O principal de todos, eu acredito que é a paz, né? Porque eu sempre falo, se custa a sua paz é caro demais. Você vai fazer um negócio, mas você sabe que isso vai custar a sua paz, você não vai ter paz, então não vale a pena. Melhor sair fora. Sai fora porque vai te trazer prejuízos, né? E quando eu falo de prejuízos, não é só financeiros, porque o prejuízo financeiro, às vezes você está ganhando, só que se você não tem paz, você não consegue nem desfrutar disso. Então, tem que habitar a bênção do Senhor, né? Vamos ver aqui nessa outra Bíblia como diz. É o 33, diz assim: a maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Então, é uma escrita exatamente igual. Vamos para o 34. Ele zombará dos escarnecedores, mas aos humildes dará graça. Olha só. Ele zombará dos escarnecedores, mas os humildes ele dá graça. Isso é interessante porque quando fala que ele zombará, quem zombará? Deus. E quando você tem sabedoria e as pessoas que não têm entendimento às vezes vêm te julgar por alguma decisão, alguma coisa, e você tem certeza que está tudo correto e você é justo, aí você zomba deles, entre aspas, né? Você fala, não sabe o que está falando, né? E aí você deixa as coisas acontecerem. Não fique tentando se explicar. Não fique tentando agradar ninguém. Um dos segredos que nós precisamos entender para prosperar é não tentar agradar todo mundo. Porque enquanto você está tentando agradar as pessoas, você deixa de fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes fazer o que precisa ser feito é desagradar algumas pessoas. Mas eles estão falando isso e aquilo. Zomba deles. Tipo, ok, sai fora, mas por dentro você sabe, essa pessoa não sabe o que está falando, porque eu sou justo e eu tenho a sabedoria do meu lado. Deus está do meu lado. Vai dar tudo certo. Olha só o que diz aqui. Ele zombará dos escarnecedores, mas aos humildes dará graça. Então, quando você é humilde, né? Aqui é interessante também porque tem algumas pessoas confundem
Quando fala aqui os humildes, eu já falei disso em outro vídeo, né? Nós precisamos ser humildes, né? Não é que nós precisamos... então tem um versículo que fala assim, os humilhados serão exaltados. As pessoas pensam que são aqueles que são humilhados pelos outros. Não. Os humilhados que serão exaltados, você tem que se humilhar perante Deus. Você tem que ser humilde. Você tem que se humilhar, né? E nem Davi. Davi, ele chegava, se humilhava para Deus. Deus, vem cá. Eu não estou conseguindo. A coisa está difícil, mas o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Então ele se humilhava confiando que Deus ia socorrê-lo, que Deus ia trazer para ele ali uma solução. Então, nós precisamos ser humildes, né? E aí seremos exaltados. Deus dá graça. Graça é o quê? Graça é favor imerecido, né? Então, quando lá em Coríntios, né, Paulo fala que eis que o Senhor vos fará abundar em toda graça. Ou seja, tudo que você for fazer, você vai ter facilidade para fazer. As coisas vão dar certo. O que é isso? Graça de Deus, né? Então, a graça. Aos humildes, ele dará graça. Para quem se destina a graça de Deus? Como Deus trata os escarnecedores. Então, aos escarnecedores, ele zombará dos escarnecedores e ele dará graça aos humildes. Como que está aqui? Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, os humildes têm a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Então, seja humilde. Lembra que a gente falou alguns vídeos atrás? Simplicidade e humildade, duas coisas extremamente diferentes, e as pessoas confundem. Às vezes a pessoa é simples, fala de uma maneira simples, se veste simples, anda numa simplicidade total, mas não tem um pingo de humildade. Aí você já vê outra pessoa que anda bem vestido, anda em lugares bons, uma pessoa de uma educação tremenda, e você olha para isso aí, não tem nada de simplicidade, não tem mesmo, mas tem humildade. E o que vale, o que predomina é a humildade. Simplicidade não vale nada. Agora, se você é uma pessoa simples, ok, seja simples e humilde, os dois caminhando juntos. Vamos lá para o 35. 35 diz assim, ó: os sábios herdarão honra, mas todos os insensatos receberão a ignomia. Deixa eu ver como diz aqui na outra Bíblia. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Então, olha só. Os sábios herdarão honra, né? Aqui fala glória. Mas todos os insensatos receberão a ignomia, ou seja, a vergonha. A honra é a herança dos sábios e a vergonha o saldo que resta aos loucos. Então, vale a pena você buscar sabedoria, porque a sabedoria te levará à glória, né? E quando fala de glória, a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, mas as glórias momentâneas que nós temos, recebemos mesmo. Às vezes nós recebemos glórias, mas a Bíblia diz que o Senhor é o Rei da glória. Ele reina sobre a glória. Mas recebemos glórias momentâneas, né? Honra, que nem Provérbios nos ensina aqui. Então, aos sábios receberão glória ou honra, e aos tolos, né, receberão vergonha. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.